Olá pessoal, estamos aqui para mais um mês para conversar um pouco sobre como foi o cenário de crédito no mês de abril. Junto comigo nós estamos aqui com Daniel Palaia, nosso CIO de crédito. E Palaia, antes da gente começar nossa conversa, entrar um pouco na performance de como foi o mercado, a gente viu aí nos últimos meses notícias constantes sobre a parte de crédito, principalmente voltada para a parte de crédito consignado. E algumas matérias falaram que esse poderia ser um movimento que mexeria com a indústria de crédito. Eu queria que você, antes de entrar na parte de performance e mercado, falasse um pouco sobre como você vê isso, como você está vendo essa questão de crédito bancário, enfim. Olá, Roberto. Bom, falando aqui do produto do crédito consignado, né? Esse é um produto interessante, é um produto bom, na minha visão, para o sistema financeiro. Eu acredito que ele vai ter o poder, né, de reduzir, né, o nível dos spreads de uma forma geral. Há muita dúvida ainda, né, em relação à velocidade que esse crédito consignado vai atingir aí ao longo dos próximos 12, 24 meses. Na minha visão, né, nesse primeiro momento, existe uma tendência de troca por parte dos bancos do crédito pessoal puro para esse produto consignado, dado que ele é um produto melhor do ponto de vista de risco. Então, o que eu acredito que vai acontecer é uma redução das carteiras de crédito pessoal, cartão de crédito, indo para esse crédito consignado, e o que pode, como efeito, né, residual aí desse movimento, acontecer um aumento, né, potencial na inadimplência do crédito pessoal puro, dado que, né, uma parte do salário das pessoas já vai estar deduzido e, portanto, elas vão ter menos recurso para pagar o crédito pessoal, né, tradicional. Então, o que a gente deve ver é uma migração de recursos para o crédito consignado, né, uma redução do crédito pessoal, um crescimento sem considerar essa migração, né, o todo crescendo de uma forma geral, uma redução dos spreads, que é ótimo para o sistema bancário, só que tem que tomar um pouco de cuidado agora, na minha visão, com produtos que envolvam crédito pessoal puro, por dois motivos. Por conta, né, desse novo comprometimento de renda que as famílias vão ter, né, com esse crédito consignado, tendo menos recursos para pagar o crédito pessoal, e também, naturalmente, por conta do cenário macro, né? Então, eu só estou um pouco mais avesso no produto crédito pessoal puro, mas, no geral, eu acho muito bom. Perfeito. Aproveitando o gancho que você chegou a comentar sobre spread, você chegou a comentar sobre essa mudança no perfil de crédito. Como você está vendo o mercado de crédito hoje? Bom, acho que o mês de abril foi um mês interessante, né? A gente viu os dados de crédito do Banco Central. Pela primeira vez a gente vê uma dinâmica mais clara aí de redução de apetite dos bancos, né? Uma redução aí no crescimento de crédito por parte dos bancos, tanto na parte das famílias quanto na parte das empresas. A gente vê uma piora no comprometimento de renda por parte das famílias, que já estava numa situação piorou aí um pouco mais. Então, portanto, é um movimento que a gente tinha, né, identificado no começo do ano que poderia acontecer e agora, de fato, vem acontecendo. Então, eu acredito que provavelmente os bancos devem crescer aí ao longo de 2025 algo ao redor de 7%, 8%, né? E a gente já vê também um aumento na inadimplência das famílias e das pequenas e médias empresas. Então esse é um primeiro movimento. O segundo movimento, né, a gente está vendo, né, isso desde o começo do ano, e mais uma vez a gente viu esse mês um movimento de resgate na classe de fundos de crédito,
Dessa vez foi muito concentrado nas assets bancárias, especificamente num player. Mas a gente, acho que o resumo aqui é que, de fato, está tendo mais volatilidade, né, na captação. Não é um movimento tão óbvio como a gente viu ao longo de 2024 inteiro, né, captações fortes todo mês. E, portanto, né, essa maior volatilidade que a gente está vendo, né, mês passado foi captação positiva, esse mês negativa, dezembro foi muito negativa, os primeiros meses negativo. Então, é de se esperar que a consequência disso é mais volatilidade nos spreads. Então, esse mês, por exemplo, você teve fechamento de spread em alguns grupos de rating, em alguns emissores, e abertura, por exemplo, no grupo dos emissores AAA. Né? E a gente vê um distanciamento, né, um aumento do gap de spread entre os AAAs, né, a continuidade desse aumento do gap, contra os AAAs e os single A's. Isso pode trazer oportunidades, né, principalmente nesses casos que ainda estão com spread elevado, mas também traz riscos. Não só de maior abertura nesses AA single A's, em casos mais complexos, como também maior volatilidade nos AAAs, como a gente viu em dezembro. Então, é preciso aí fazer uma gestão olhando para todas essas dimensões, né? Então, acho que é um mercado, o mês de abril, ele reforçou a nossa visão de que é um mercado menos óbvio e que, portanto, vai ter mais volatilidade, mas também vai trazer mais oportunidade para quem se posicionar melhor. Bacana, Daniel. E agora que você deu essa visão geral e falou um pouco sobre o mercado, queria saber como que você navegou nesse mês de abril, como foi a performance dos fundos? A performance ela foi boa, né, do ponto de vista nominal. A gente teve um retorno aí um pouco acima do CDI. Né? A gente, no mês de abril, não foi um mês tão forte do ponto de vista de trading. A gente manteve a carteira curta, com mais liquidez em caixa, né? Duration pequena, e, portanto, né, a gente estava se preparando, né, esperando como que ia ser o movimento do Banco Central, né? Agora, com esse último movimento agora que o Banco Central fez, né, que a gente acredita que foi o último aumento de juros e que potencialmente no final do ano você começa a ter redução de juros. Agora a gente já está olhando, né, num potencial fechamento de spread de alguns emissores mais cíclicos e que eu acho que pode abrir oportunidades, né? A gente pegou um movimento muito bom em dezembro, e a gente acredita que pode ser mais um movimento agora de oportunidades, né? Então, foi um mês bom, em termos relativos, em relação ao nosso peer, a gente ficou muito bem posicionado. E no infra, a gente foi muito bem, acho que foi no relativo e no nominal melhor do que o high grade, porque a gente conseguiu pegar posições de maior duration, que não é o mandato do high grade. Perfeito. Para finalizar aqui, Daniel, você comentou aí um pouco como que você navegou no mês de abril. Me conta um pouquinho aí qual é o seu posicionamento para o mês de maio. Para o mês de maio, agora, principalmente depois dessa mudança aí, né, dessa decisão recente aí do Banco Central, a gente está com uma cabeça agora olhando ativos de um pouco mais de risco, né? A gente se posicionou muito do ponto de vista, né, de menos risco, né? Muito caixa, pouca duration, melhores ratings, mas a gente está vendo que os AAAs atingiram um limite aí de fechamento. Eu não vejo, sinceramente, potencial para mais fechamento e o carrego está muito baixo. E, por outro lado, a gente vê muitos nomes cíclicos que operacionalmente estão bem, com um spread que me parece desajustado quando você compara com os AAAs, né? Você não teve fechamento de spread para esses casos,
para essa população aí de emissores desde o evento de dezembro, enquanto os AAAs fecharam tudo, né? Voltou tudo já. E dado que você espera, né, já tá muito mais embasado, né, na nossa visão, ancorado, essa redução da taxa de juros para final do ano, né, um início de ciclo de queda, pode ser um momento aí para tomar um pouco mais de risco em alguns emissores que estão largados, que estão com spread muito alto, e que talvez faça sentido olhar mais no detalhe agora para tomar alguma posição de trading, né? Não posição de carrego, mas mais posição de trading. A gente está vendo a safra de resultados agora, está saindo os resultados de muitos casos estão vindo bem operacionalmente. Eu acho que o que falta agora é um início de ciclo de queda de juros que vai aliviar a pressão de despesa financeira e vai desalavancar todos esses casos. O mercado sempre vai precificar antes do movimento. O mercado de crédito é um pouco mais lento do que o mercado de equities, então a gente já está vendo isso acontecendo no mercado de equities, e eu acredito que o mercado de crédito para esses emissores vai precificar agora. Então acho que tem que aproveitar aí algumas oportunidades que estão na mesa. Perfeito. Acredito que ficou claro, Daniel. Queria agradecer mais uma vez a sua presença e desejar aí uma boa tarde a você e a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos.